Vamos lá então, galera. Agora a gente vai ver aqui um vídeo sobre a alimentação na Coreia, como é que eles lidam lá com essa questão da magreza excessiva, que é uma cultura diferente, né? Se a gente for olhar da questão americana, que os americanos estão bem acima do peso, os brasileiros também, e na Coreia eles têm uma questão muito rígida com a questão da magreza, assim, chega a ser realmente excessivo. Vamos dar uma acompanhada no vídeo aqui. Não seja gordo, não seja feio, não seja pobre. Certeza que você sabe que é a capital da cirurgia plástica. Você acha que um estrangeiro com excesso de peso visitando a Coreia teria uma experiência negativa? Infelizmente já ouvi isso. Coreia do Sul, a capital mundial da beleza, onde ser gordo não é apenas mal visto, você é abertamente envergonhado. Os donos das lojas vão te dizer claramente algo como: ah, sim, não há roupas pra você. Em um país onde a aparência pode parecer uma moeda, a pressão para ser magro está em toda parte, em outdoors, pisos de metrô e vitrines, um lembrete constante para mudar e ser melhor, criando um padrão tão intenso que está gerando um aumento em medicamentos para perda de peso, dietas extremas e, potencialmente, algo muito pior. Ok, então eu tenho que chegar a 75 quilos? Estou aqui para descobrir o quão ruim realmente é. Bem-vindos à Coreia do Sul, pessoal! Antes de começarmos o dia, quero ver em que nível de show de horrores os locais vão me ver. Então, atrás de mim, há um teste de gordura que está em todos os parques na Coreia. Eles realmente disseram: vamos gamificar o dano emocional. Então, o que eu conseguir aqui vai ditar como me sinto sobre mim hoje, e provavelmente como vou comer. Então, de acordo com o Google Tradutor, esse primeiro aqui diz: você é um alienígena, ponto, ponto, ponto. Quer dizer, eu prefiro ser chamado de alienígena do que de balofo. Então acho que se não consigo passar por isso, não sou considerado humano. Foi, mas quase pegou. Esse próximo é: você não deveria ser assim, o que meio que soa como uma ameaça. Meu Deus, estou raspando isso. Não passamos isso com excelência. Nível 3. Você tem um coração fraco, meio passivo-agressivo. Tu tem o coração fraco, né, Bruno? Eu provavelmente passaria ali e tenho coração Eu tenho fraco. um corpo magro. Foi. Ok, estamos bem aqui. Certo, então o próximo é apenas gordinho. Então não é tão verbal quanto os outros, mas ainda assim tão ofensivo. Gordinho. Eu acho que isso está mudando os planos para o café da manhã muito rapidamente. Não, é louco pensar que sou considerado gordinho na Coreia, porque gosto de pensar que estou em boa forma. Então, depois de gordinho, aqui temos mediano, e eu nunca fiquei tão grato por ser chamado de mediano em toda a minha vida. Eu adoraria ser mediano. E então temos magro, magro e aqui diz muito magro. E parece que removeram um dos postes aqui, porque talvez era provavelmente muito extremo. Eu acho que nem com um jejum de 90 dias e uma caixa torácica afundada, eu conseguiria passar por isso. Porque é tipo, fino, nem o meu quadril passa por isso. E o mais louco de tudo isso é que isso está literalmente no meio de um parque infantil. E eles provavelmente vão ver isso como um jogo. E você quer vencer o jogo. Cara, olha que bizarro, meu. Isso aí é num parque de criança. Aí tu começa a ver, tipo assim, pô, imagina, desde pequeno eles já são ensinados com esse tipo de coisa, né? E a Mas gente. talvez o padrão que eles estão pedindo ali é para criança. Se é um parque de criança, talvez isso seja para as crianças fazerem esse teste, por isso que ele não passou. Ah, pode ser, pode ser. Mas mesmo assim, né? Tipo, a questão de tu Pô, colocar as nomenclaturas ali é foda, né? é Tipo, foda, gordinho, tá ligado? pode gerar um baita de um trauma numa criança, né? Tu É, imagina uma criança que não passa ali, né? Como é sim. que ela vai se sentir, como é que ela... E fora a questão das outras crianças, né? Uhum. É complexo isso, cara. Eu acho um pouco extremo, mas a gente sempre tem que entender que é outra cultura, né, cara? É outra coisa, assim. A gente no Brasil e nos Estados Unidos também está tendo uma cultura oposta da normalização da obesidade, que é tão perigoso quanto, na minha opinião. Eu acho que os dois extremos eles têm consequências muito graves na sociedade. Assim, a gente não pode entender como normal tu demonizar a obesidade, que é uma doença muito complexa, não é tão simples assim, não é uma coisa simplesmente para de comer e pronto, né? Porque ela depende de N fatores ali, a pessoa não engorda porque quer, na maioria das vezes, né? Mas, ao mesmo tempo, também a gente não pode normalizar e romantizar a obesidade, né? Então, a gente tem que entender que os dois extremos estão errados, né? Se tu parar pra analisar, é muito mais fácil a pessoa morrer por questões de obesidade do que propriamente por estar mais magro, né?
Claro que tem limites, né? Mas, que nem tu falou, as duas culturas são bizarras, mas isso acaba chamando um pouco mais a atenção da gente porque a gente está mais acostumado a ver pessoas obesas, né? E lá, pelo jeito, é uma coisa que, tipo assim, não tem. E se tiver, é uma coisa muito ofensiva, assim, né? Um negócio muito, muito fora da casinha, né? Da mesma forma que eles lá devem ver a gente, devem ver os Estados Unidos como uma coisa bizarra, tu normalizar ser obeso, né? Tu ter um assento para obeso, tu ter, Sim. no caso, uma romantização, como por muito tempo teve a Thaís Carla, né? Romantizando a obesidade, que agora está emagrecendo, né? É engraçado isso, né? Para te ver como é uma coisa muito situacional, né? A Sim. pessoa romantiza a obesidade, depois emagrece e simplesmente, né? Bom, enfim. Bora, vamos ver. Então eu simplesmente vou nisso, e se eu não conseguir passar, vou fazer o que for preciso para conseguir passar eventualmente. Acho que isso causa muitos problemas. A Coreia tem uma obsessão por 0 calorias e 0 açúcar, e por causa disso, há muitos lugares diferentes que atendem a essa demanda. Então, se eu quiser passar por aqueles troncos mais tarde, há certas coisas que precisamos fazer. O primeiro lugar que vamos visitar é a Zero Store. Então, 0 calorias e 0 funcionários. Este é um lugar onde você pega o que quer e paga. Isto é bem legal. Sinto que encontrei uma brecha na minha jornada fitness. Inacreditável. Eles têm sorvete com 0 calorias. Que embalagem incrível, tipo 0 cal, 0 açúcar. Eles têm manteiga de amendoim com 0 calorias. O que soa como se eu preferisse ter alergia a nozes do que provar isso. Então, um monte de alimentos ricos em proteína aqui. Isso é incrível. Uau! Para um pouquinho aí. 0 calorias, tá, pessoal? Tome muito cuidado com isso, tá? 0 calorias é na porção sugerida, geralmente, no rótulo, tá? Isso é um pega-ratão muito grande. Teve uma época que tinha aqueles molhos 0 caloria, que estava muito em evidência, ainda tem alguns, né? Mas ele é 0 caloria na porção sugerida, tá? Se tu pegar e for consumir o vidro inteiro de molho ali vai ter substrato calórico. É impossível pelos ingredientes não ter um substrato calórico. É que a caloria daquela porção ela é tão pequena que daí por lei eles têm uma margem para arredondar para 0. Mas que nem provavelmente lá a legislação de tabela é diferente, né? Mas aqui agora a Anvisa botou a normativa que tu tem que colocar a cada 100 gramas pelo menos, né? Tu coloca a porção, tipo, a cada 20 gramas é uma porção, mas a cada 100 gramas tu tem que colocar também, porque aí tu tira essa questão de, pô, é 0 caloria na 20, mas na 100 tem caloria, né? Sim. Então a pessoa consegue visualizar isso, né? É uma coisa positiva, né? Exatamente. Nunca vi uma lata alta de Coca Zero. Tenho que comprar isso. Isso é tão legal. Será que eles têm pizza de 0 calorias, tipo um papelão com cheiro de tomate? 43 gramas de proteína nisso. Isso é um peso pesado. Eu juro, acho que cheguei no céu. Havia tantas opções diferentes de lanches sem calorias e sem açúcar para escolher, especialmente gelatina, que é frequentemente vista como Ozempic coreano, oferecendo algo para encher o estômago com poucas ou nenhuma caloria. Toda essa proteína não supervisionada é incrível. Os coreanos devem ser confiáveis. Tudo bem, então pegamos algumas coisas da loja Zero. Temos que começar com um sorvete de 0 calorias. Eu não sei, o que é isso? Isso é para ser sabor de tubarão branco? Não me diz muita coisa e eu não entendo muito bem o verso. Mas deixa bem claro que é 0 calorias, então você realmente não pode esquecer. Então, visualmente é como um tubarão, no sentido de ser cinza e ameaçador. Parece carne que foi deixada no freezer por cerca de 1 mês. O cheiro é bom pelo menos. Uau, o quê? Não é tão ofensivo quanto eu pensei que seria. Isso é realmente muito bom. Tem muito sabor. Eu pensei que seria muito neutro. É muito parecido com ponche de frutas. Quando você morde, não tem gosto ruim. Só não tem gosto de nada, realmente. Só a parte de fora é bem frutada. Dentro é agradável e vermelho assim. Mas se eu estivesse de dieta para manter minha boca longe de problemas, muito bem. Vamos experimentar a infame gelatina de corte como no maximizador de desnutrição. Porque literalmente quero dizer, não há nada nela. São 0 calorias. Isso só serve para realmente encher o seu estômago.
Nada mal. Tome alguns destes, tipo 3 deles no café da manhã e você está bem. É louco pensar que agora, enquanto falamos, estou perdendo peso comendo sorvete e gelatina. Não tem calorias, mas estou queimando calorias conversando com você. Pense nisso. Temos um muffin de proteína, 200 calorias, que praticamente neste ponto parece um exagero. Não sei se devo fazer isso. Eu meio que me sinto mal. Quero passar por aqueles troncos. Consegui. Apenas um garoto gordinho na Coreia curtindo um muffin. Com apenas 200 calorias consumidas no dia, fui para outro lugar totalmente focado em opções de baixa caloria e sem açúcar. Estamos em um café zero açúcar agora, onde o proprietário inventou seu próprio adoçante chamado Suelo, não confundir com o Pokémon. Mas, como você pode ver, eles têm aveia com chia, pudim de creme sem adição de açúcar. Peguei 2 colheres com o meu pedido, então não sei se agora estão pensando que sou um gordo, porque para mim, isso parece uma refeição para um, mas Tem talvez ela açúcar, ache mas que eu sem preciso caloria, compartilhar, então- esse garoto gordinho aqui. Mas temos a aveia com chia. Temos uma bebida. Eu dei a este lugar várias oportunidades para ganhar minha confiança. Então, é sem açúcar, baixo em calorias e sem glúten. Então, minha boca não está exatamente salivando, mas nunca se sabe. Vamos experimentar esta aveia. Ah, é cremoso. É só colocar assim mesmo. Eu adoro quando é cremoso. Se não oferecer um pouco de resistência, eu não quero. Isso tá incrível. Meu nível de açúcar no sangue não está subindo, mas meus níveis de felicidade com certeza estão. Muito saboroso. Suelo precisa ser aprovado pela FDA o quanto antes. Quantas calorias? Talvez entre 200 a 250. Uau! Agora temos esta bebida de café com espuma sem açúcar por cima. É um sabor de noz pecan com manteiga. Delicioso. Até agora tivemos todas as oportunidades para sermos magros e nenhuma oportunidade para culpar a comida. Depois de comer, encontrei-me com o criador de conteúdo coreano-americano Daniel Oh, que usa psicologia, filosofia e suas perspectivas interculturais para ajudar as mulheres. Cara, isso é uma coisa muito interessante, tá? Essa questão de um lugar onde tu pode ir para consumir uma coisa de baixa caloria, sem açúcar, porque isso não existe aqui, né? Não existe. Até mais recentemente, tu tem muito mais oferta de produtos que são zero caloria ou que são zero açúcar, com baixa caloria. Antigamente não tinha, né? Eu comecei a fazer dieta e me cuidar há mais de 20 anos. E eu sofria muito para encontrar alguma coisa e era muito, muito, muito caro. Hoje é um... E tu vê que lá ele tem um adoçante ali que ele falou que pelo jeito é só na Coreia, né? Porque a FDA não liberou. Então tem coisas que eles inventam lá para suprir o mercado deles também, né, cara? Sim. Quanto a ser saudável, isso é outra coisa. Tá? A gente está falando ali de um produto de baixa caloria e saboroso. Agora, quanto a ser saudável é uma coisa muito mais complexa, que vem de todo um aglomerado. Contexto, né? Exatamente, o contexto alimentar da pessoa. Mas, obviamente, tá, isso é uma coisa que a gente não tem aqui e faz muita falta para quem faz dieta, porque quando a gente vai buscar alguma coisa ali para suprir essa vontade diária ali e tal, ou tu prepara alguma coisa ou tu compra muito caro, e pelo jeito não parece ser tão caro ali na Coreia, né? Sim, parece o preço até talvez mais barato do que tu ir numa cafeteria normal aqui, de repente, né? Mulheres a construírem amor próprio. Então, eu sou considerado meio gordinho na Coreia? Não gordo. Você seria considerado como um cara forte. Se você olhar para a grande maioria dos idols, por exemplo, eles são realmente magros. Eu até tenho um amigo que era trainee de idol, mas ele começou a malhar e ele nem estava, tipo, grande como um fisiculturista. Tipo, ele provavelmente estava do meu tamanho e eles disseram, você não pode mais ser um idol porque você é grande demais. Então eles o tiraram do programa de treinamento porque disseram, você vai ser grande demais comparado a todo mundo no palco. Qual é o físico ideal masculino e feminino? Acho que para os homens é o mesmo em qualquer lugar do mundo. Você precisa ser alto, certo? Então, se você tem 1,80 ou mais, é como se fosse considerado bonito porque você tem isso a seu favor. Sim, então o Will definitivamente seria considerado um cara bonito na Coreia. Mas na verdade, eu poderia usar o Will apenas como um exemplo de por que você seria considerado um cara bonito pelos padrões coreanos. Sim, você também tem o que é considerado um rosto pequeno. Tá,
Então, na sociedade coreana, quando dizem que você é bonito ou bonita, uma das coisas que comentam é algo como: uau, você tem um rosto tão pequeno. Basicamente, o que isso significa é olhar para a proporção do seu rosto em relação ao resto do corpo, e parece menor, certo? E é disso que as pessoas falam quando mencionam ter um rosto pequeno. Tem muito a ver com proporções. E claro, você tem uma mandíbula bem definida, então eu acho que nesse aspecto não é muito diferente do que seria o padrão para os homens em qualquer lugar do mundo, certo? Agora, para as mulheres, existem padrões muito rígidos. Há um ângulo específico entre a testa e o nariz e outro ângulo entre o nariz e essa parte do rosto aqui. E esses ângulos são todos medidos de acordo com o que é chamado de proporção áurea ou sequência de Fibonacci. Se você tem mais de 60 quilos, eu diria tipo 64 quilos, você é considerada tipo gordinha para 64 quilos? Para uma mulher coreana. Independentemente da altura? Sim, independentemente da altura, sim. É difícil porque hoje em dia as mulheres coreanas também são conscientes do tamanho dos seios, mas como naturalmente as mulheres coreanas não têm muita gordura subcutânea, é difícil conseguir isso naturalmente. Então, um dos procedimentos mais comuns que as mulheres fazem é implante de seios, certo? E tipo, de novo, às vezes você pode meio que perceber porque é como se você tivesse uma mulher muito magra, mas tipo, os seios dela são grandes e é meio que, bem, como você consegue isso? Isso é meio que, eu diria, o aspecto mais tóxico do padrão de beleza pelo qual a Coreia é conhecida. Assim que começamos a andar, fomos inundados com mais lojas de 0 calorias em cada esquina, anúncios de cirurgia plástica por toda parte e padrões de beleza impossíveis em todos os lugares. Esses são os tipos de sinais que você vê na frente de cada academia. Isso fala sobre transformação. Eu acho que nunca me identifiquei tanto com o antes de uma transformação na minha vida. Tipo, quando vejo isso, não vejo motivação ou inspiração, só vejo pressão. Então, esses anúncios na parede, isso não é algo que se possa alcançar naturalmente. Você pode conseguir naturalmente, mas... Cara, isso que ele tá falando ali, que ele tá vendo em todos os lugares, é o que a gente vive na rede social, né? E a gente aqui no consultório, a gente vê muito isso. Tá? Porque a gente é exposto hoje na rede social a um padrão irreal de corpo. É um padrão irreal, geralmente inalcançável para uma pessoa normal. E a gente simplesmente vê isso como normal hoje em dia. Tá? Isso não é uma exclusividade da Coreia, porque a rede social transformou isso num padrão mundial. Tá? Principalmente com o boom do fisiculturismo, criou na cabeça das pessoas uma realidade que não existe, é inalcançável. Primeiro, tá? A rotina das pessoas normais impede que as pessoas tenham ali horas do dia dedicada à alimentação, a treino, a aeróbico e principalmente o uso de drogas indiscriminado, né? Que é o comum no padrão do fisiculturismo, e esse padrão ele se alastrou pela sociedade, mesmo com as pessoas fora da bolha do fisiculturismo. Tu pega ali pessoas como a Juju Salimene, Graciane Barbosa, que estão fora da bolha do fisiculturismo, elas são pessoas com um padrão de beleza inalcançável, e as mulheres hoje, mas eu não quero ser tão grande quanto a Graciane. Tá, ok, tu não quer, mas tu quer ser seca que nem a Virgínia, que vive para isso, por exemplo. Então, assim, a Virgínia é empresária, tá, gente? Né? Mas ela não é uma CLT ali que trabalha, faz uma jornada de 8 horas de trabalho, tem filho para cuidar, sem ajuda de ninguém. Então, esse padrão de beleza inalcançável que está exposto na parede da Coreia, está exposto no nosso celular todo dia também, né? E isso gera nas pessoas ali só um sentimento de culpa que vai gerar na pessoa, na verdade, muito mais autossabotagem por não conseguir alcançar aquilo do que necessariamente uma inspiração para chegar lá, né? E tu olha assim, olhando cruamente só o padrão de beleza ali da Coreia, essas coisas que eles exigem, né? Pra gente, no primeiro momento, parece um negócio muito bizarro, mas que nem tu falou, se tu trouxer pra cá, é a mesma coisa, só que de forma diferente. Exato. Eles olhando de lá devem enxergar uma coisa muito bizarra aqui também. Então é a mesma coisa, só que de pontos opostos, né? Exatamente. Há alguns sinais que mostram que é cirurgia plástica. Então, por exemplo, este ângulo da testa até o nariz é o que eu estava mencionando antes, como aquele ângulo ideal que as mulheres querem.
Sim. E então, este nariz pontudo e este ângulo de aqui para aqui, novamente, mais frequentemente do que não, você realmente precisa de um implante para obter esse nariz pontudo, porque é muito raro ver isso apenas naturalmente através Sim. da genética. E os olhos azuis penetrantes. Sim, então as lentes agora está chegando ao ponto em que muitas mulheres se sentem constrangidas saindo sem usar lentes porque simplesmente se tornou tão, você sabe, comum. Então você diria que o anime tem um grande impacto no estilo e na aparência das pessoas? Acho que tem muito mais a ver com o fato de a Coreia ser um país tão movido por tendências. Então, se eles veem, tipo, esse influenciador que sigo nas redes sociais começou a usar lentes coloridas, eu quero fazer isso também. Aí é isso. todos E fazem. então, as tendências se movem tão rápido. Então, estamos passando por vários desses mercados. E as roupas são tão pequenas que é uma loucura. Nesta etiqueta aqui diz F, que significa livre. Tamanho livre é basicamente a ideia de que é ajustável. Então, se você for uma pessoa coreana, você deveria conseguir caber. Como um tamanho único. Sim, mas como você pode ver aqui, não é um tamanho muito amigável para muitos estrangeiros, certo? Parece uma pet shop comprando pro cachorro. Sim, eu ia dizer que nos Estados Unidos eu veria isso em uma loja de roupa de crianças, Sim, sabe? eu acho que se eu entrasse em uma loja e pedisse meu tamanho, eles apenas me dariam uma salada ou algo assim. Tipo, isso é loucura. Eu nem acho que minha coxa caberia nisso. Sim, eu acho que é isso. Ei, você está certo, isso é tipo o tamanho de uma das suas coxas. Isso é literalmente a minha coxa. Eu tenho um mini schnauzer em casa. Acho que isso caberia nele. Mas queríamos ver se as roupas masculinas tinham tamanhos mais realistas. Então, eu meio que quero que o Will experimente este, porque diz aqui OF, que significa overfit, e é a ideia de que é um caimento mais folgado. Não sei, cara. Eu não consigo colocar minha cabeça nisso. Tem um botão se você quiser desabotoar aquela coisa ali e ver se consegue puxar. Lá vamos nós. Quero dizer, eu posso conseguir isso. Tipo, se um cara coreano estivesse usando, deveria ser bem solto. Mas agora você só parece um estudante de colégio particular. Parece um menino de escola particular. Acho que deveria ser um caimento mais folgado, mas você faz parecer um caimento normal. Sim. Só tive que voar para o outro lado do mundo para minhas panturrilhas parecerem grandes. Mas o fato de ser grande me faz sentir meio gordo. Só fazer dieta nem sempre pode te dar o corpo que você deseja. E é por isso que a Coreia está cheia de clínicas de beleza prometendo acelerar o processo. Oi, nós só queríamos ver se você tem um cardápio de diferentes opções de perda de gordura. Injeção de lipólise. Então, essas são como as injeções de derretimento de gordura das quais falei. Então, eles têm tipo coisa pra papada aqui, contorno pro rosto e custa 99 mil wons por sessão. Então, isso seria tipo, agora com a taxa de câmbio, talvez... 90 não, dólares? nem isso. Tipo, talvez uns 70 dólares. Então isso é, tipo, especificamente pros braços, coxas, abdômen. É, muito popular porque, novamente, é difícil realmente fazer o trabalho de, tipo, comer direito, se movimentar direito, certo? Mas é como? Por que fazer tudo isso quando você pode simplesmente derretê-lo? E as proporções que são onde as pessoas querem ver são literalmente impossíveis de conseguir. Então, você tem que fazer assim. Exatamente. Você não consegue reduzir a gordura ali por métodos naturais. Tu vê que o engodo existe em qualquer lugar, né? Tu vê que eles... Sim. Aqui na Coreia, não adianta. Aqui na Coreia, né, cara? Tu vê que essa busca por um corpo perfeito leva as pessoas a ficarem mais ingênuas e comprarem qualquer coisa para acelerar o processo, né? Então, assim, essas injeções locais para queima de gordura não cai nessa. Não cai nessa, assim, não cai nessa porque não existe evidência científica de queima de gordura localizada através de alguma substância específica ali injetada na pele que seja permitido pela Anvisa, né? Até tem uma que tá para sair, mas ainda acho que vai mais uns 2, 3 anos ainda que tá em estudo, né? Que é realmente algo que parece funcional. Mas há anos atrás, a gente tinha o Lipstabil, né? O famoso Lipstabil, que era um medicamento que foi usado para a questão de gordura nas artérias, né, placa de ateroma, e as pessoas, como descobriram que dissolvia gordura, começaram a aplicar embaixo da pele para tirar a gordura. Inclusive, a gente já usou isso antigamente. E dói, assim, pensa num negócio que arde, assim, é aquilo ali, é horrível. Só que se tu errar, né, se tu aplicar errado, dá necrose, pode perder um membro ali, perder um pedaço da barriga, então... Né? Exatamente. Até que ponto vale esse tipo de coisa? Mas agora essas enzimas, essas aplicações locais aí, galera, não caiam nessa, porque o dinheiro que tu vai gastar nisso, gasta no Monjaro, então. Porque sim, exatamente. Hoje, com uma medicação para emagrecer como o Monjaro, assim, a Tirzepatida,
tu investir nesses procedimentos estéticos locais é loucura. Sim. Querer ver um pouco as ampolas, certo? Esta é a injeção V-OLED. Uma das injeções mais famosas do mundo para derreter gordura. Ela realmente destrói o tecido adiposo. As pessoas que estão vindo aqui são jovens pedindo por essas coisas? Sim, às vezes, mas geralmente de 40 a 50. Você já teve pessoas, tipo, mais magras pedindo coisas assim? Às vezes? Mas eu tento dizer a eles para fazerem outra coisa. Tipo, de forma mais suave. Este é um jeito meio agressivo de reduzir gordura. O que você acha da cultura de imagem corporal na Coreia? Cultura corporal? Na verdade, eu gosto porque ganho dinheiro com esse tipo de cultura. Mas eu não acho que seja algo super perigoso. Porque, você sabe, as culturas das Américas ou da Europa, elas realmente estão prejudicando sua saúde. A cultura ideal deve estar entre o estilo europeu e o estilo asiático. Qual é a sua opinião sobre os padrões de beleza coreanos? Então, eu sou francês. Eu acho que é muito mais padronizado na Coreia. Sim, quando você se mudou pra cá, estava bem diferente de como está agora? Só um detalhe. Sim. Quando eu vim pra cá... Eu dei uma pesquisada aqui já, né, sobre o Violet, tá? E que é redução de gordura localizada, enfim. Não tem estudo clínico em humano, nem revisões temáticas, nem nada que comprove eficácia, para te ver como mesmo lá na cultura deles o engodo é muito Sim. comum, né, cara? Aham. Não tem comprovação científica que realmente queime gordura localizada. Então, né? Estava acima do peso, basicamente. Havia uma certa pressão para me encaixar. Na França ou na Europa, você nunca teria, eu diria, comentários negativos, mas na Coreia, eles diriam algo como: sim, é por isso que você, sabe, está gordo, ou algo assim. Então eles são mais diretos aqui? Sim, exatamente. O que, pra ser honesto, não é tão ruim. Depois que perdi peso, é, muito mais direto também no outro sentido. Se eu engordasse um pouco, as pessoas comentariam logo e diriam algo como: você ganhou peso. E o motivo pra fazer esse comentário é: eu notei você ou eu me importo com você. E então você deveria se sentir bem. Você deveria ser como: ela notou e ela realmente se importa comigo. E ela acha que eu deveria perder peso pra minha saúde. Os coreanos são muito mais diretos sobre o seu corpo. Porque eu sinto que na América do Norte, se alguém engordasse, você realmente não diria isso. Sim. Mas talvez você pensasse nisso. Então aqui eles realmente dizem isso diretamente na sua cara? Direto na sua cara. Mesmo quando eu encontro meus amigos e eu não os vejo há algum tempo, se minha pele estiver pior, eles vão dizer: sim, parece que você tem algum problema no rosto. Se eu parecer um pouco maior a primeira coisa, eles vão dizer: meu Deus, seu rosto parece um pouco maior do que da última vez que te vi. Parece que você ganhou um pouco de peso. Ou vice-versa. Parece que você perdeu peso. Você gosta de como as pessoas são diretas na Coreia? Ou o que você acha sobre isso? Sinceramente, o que eu acho é que um pouco rude quando você vê alguém pela primeira vez e se o nariz dela é grande e você simplesmente começa a falar sobre isso. Esse é um problema que vejo, a grosseria. Você pode perguntar qual é a primeira coisa que ela pensa quando me vê? Diz que eu não vou me ofender. 솔직히 말씀해 주시면 감사하겠습니다. A primeira coisa é a altura, que se destaca. E do tamanho dele em geral, o que você acha? O tamanho... Acho que esse tipo de coisa é um pouco perceptível. Se fôssemos amigos há muito tempo e você me visse depois de muito tempo, o que você diria pra mim? Tem uma proporção áurea no seu rosto que aprendi recentemente, é como 1 e 0,8. Então, talvez sua, parte inferior seja um pouco mais longa, essa parte. Minha parte de baixo é um pouco longa? É isso? E você poderia fazer algum tratamento facial pra sua pele. É difícil ser uma garota na Coreia? Acho que sim. Tem muitas coisas que as meninas precisam fazer pra manter a aparência. Cara, eu acho bizarro essas coisas, como a sociedade inventa coisas, padrão áureo, padrão... Só para vender, tu percebe que cada vez se lança uma coisa, uma novidade, uma coisa estética, e as pessoas vão comprando isso e vão entrando nessa loucura, e não sei se elas não percebem ou se elas não querem perceber, mas a pessoa fica tão perdida, que começa a viver num negócio totalmente surreal, né? É que nem tu olhar aquelas pessoas que colocam um preenchimento labial de maneira excessiva, parece tudo Pato Donald, tudo com a mesma cara, e as pessoas vão se perdendo, cara, é muito louco isso. Cara, é uma loucura, na minha concepção, assim, o padrão de beleza que está sendo criado, porque ele não só é inatingível, como ele leva as pessoas a perderem a noção da realidade, do que é ou não é bonito.
tá? Hoje em dia, tu não é mais bonito especificamente ali por tu ter uma composição que não seja exagerada e virou o exagero normal. Não na Sim. cultura coreana, mas na nossa cultura. Tu tem que ter boca muito grande, nariz muito pequeno, bunda muito grande, peito muito... Para mulher é um absurdo, cara. Tem que ser muito Exatamente. magra, conseguir ter uma bunda grande, um peito grande, uma boca grande, a unha gigante. Então, assim, Uhum. cara, é muito louco, assim, é muito louco, porque não só as pessoas, elas perdem a noção da realidade, como fica todo mundo igual, Todo mundo né? igual, cara. E- E o legal é que todo mundo é diferente, isso que é o legal. Pra todo mundo quer padronizar, cara, fica muito estranho. Fica muito né? estranho. A beleza, na verdade, na minha concepção, assim, cara, ela é muito Sim. mais ampla, tá? E, eu não vou entrar naquele aprofundamento ali de, questão de personalidade, não tô falando disso. Tô falando que a beleza, ela é, por si só, o fato de tu conseguir ter uma coisa específica tua ali, chamar atenção para uma coisa diferente. Claro, se for exagerado, realmente, né? A pessoa tem nariz muito grande, orelha muito grande, entendo que as pessoas não gostam disso, não precisa gostar, ninguém é obrigado a gostar de nada, né? Mas hoje tu é, de uma certa forma, obrigado a gostar de uma boca muito grande, uma bunda muito grande, o peito muito grande, a pessoa extremamente magra com tudo isso. Então, cara, é uma loucura, assim, não sei onde é que a gente vai chegar. Eu acho que, em particular para as mulheres, se você está acima do peso, é comum ouvir pessoas falando de você pelas costas sobre isso. Eu mesma já passei por essa experiência. Estamos andando por aí procurando entrevistas, mas não estamos tendo sorte com as meninas porque elas estão tipo sem maquiagem, cabelo não arrumado e roupa não está legal. Então, a maioria delas está nos rejeitando agora. É como se eles quisessem fazer isso, mas simplesmente não se sentem confiantes o suficiente para estar na câmera agora. E a pessoa que acabamos de perguntar, ela está usando maquiagem e mesmo assim não quis fazer porque não estava confiante. Ela precisa de mais maquiagem. Então temos pedido às garotas para fazerem entrevistas. E muitas delas dizem, estou sem maquiagem e não posso. Isso é muito comum? Certo. Sim. Se você sair de casa sem maquiagem, geralmente usaria um boné ou uma máscara para cobrir o rosto. Quando você está procurando uma namorada, que tipo de características te atraem? De aparência, eu gosto de olhos grandes. E acho que gosto de mulheres com penteados bonitos. E quando penso em características internas, acho que quero mulheres que se concentrem no trabalho e tenham orgulho do que fazem. Qual é a principal razão, na sua opinião, pela qual muitas pessoas na Coreia são tão magras? Os coreanos associam ser magro com ser saudável e, inversamente, existe também o elemento de associar estar acima do peso com não ser saudável. Há também um elemento social, onde se você vê alguém magro, as pessoas meio que associam isso com você é alguém responsável e cuida bem de si mesmo. Então é apenas uma declaração geral sobre o tipo de pessoa que você é, em vez de apenas como você se parece. Como você acha que os coreanos olham para as pessoas gordas na rua? Principalmente que eles não se importam consigo mesmos e também não se importam com a família, porque muitos membros da família, geralmente, como eu mencionei, se você ganhar um pouco de peso, dirão algo. Então, é como se você não se importasse com o que sua família disse ou sua família não está apontando que você está com a saúde ruim. Você associaria magro com ser saudável? Até certo. Cara, vamos lá. Primeiro lugar, isso é extremamente perigoso, tá? Esse julgamento ali não é uma coisa que acontece só na Coreia. Esse julgamento de tu ver uma pessoa obesa e pensar, ela é desleixada. Mas assim, cara, tu não sabe o que está acontecendo ou o que já aconteceu na vida dessa pessoa para ela chegar naquilo ali. Tá? Eu mesmo pesei 154 quilos e não é porque eu era simplesmente desleixado. Foi um conjunto de fatores durante o meu desenvolvimento ali como criança e adolescente que me levaram à compulsão alimentar, aos transtornos alimentares que eu tive que cheguei naquele peso, né? E o mais interessante disso é toda a questão que a gente tem associado também à qualidade profissional de uma pessoa como um nutricionista, um treinador, por ele ter ou não ter um shape. Tá? E tu ter um shape não quer dizer que tu tenha conhecimento, também não quer dizer que tu seja saudável. Eu mesmo já tive um shape muito melhor do que eu tenho hoje, com 30 quilos de massa muscular a mais, e desenvolvi insuficiência cardíaca por causa disso, porque o shape não quer dizer saúde. Então, é muito perigoso, na minha concepção, tu associar capacidade intelectual
e saúde a um shape, tá? Porque hoje a grande maioria das pessoas que tem um shape muito foda no nosso conceito aqui de ser grande, definido, não necessariamente são saudáveis. Sim, a grande maioria não, na verdade. Ponto, eu acho que pode contribuir para tipo uma saúde melhor, porque você sabe, eu acho que ter mais peso pode realmente machucar muito os seus joelhos e suas articulações. Esse é um dos problemas que meus pais têm, então eu acho que esse tipo de peso realmente, se eles não tivessem, eu acho que se sentiriam muito melhor e seriam muito mais saudáveis, com certeza. Certo. Então, você prefere ser magro ou saudável? Eu acho que ser saudável. Quer dizer, eu acho que alguns deles meio que se sobrepõem em alguns aspectos. Sim. Mas eu acho que ser saudável é mais importante. E apenas viver, tipo, uma vida longa e feliz é mais importante. Você acha que um estrangeiro com sobrepeso visitando a Coreia teria uma experiência negativa? Infelizmente, já ouvi isso muito. Fazer compras é difícil também, e quando você vai às compras, os donos das lojas vão dizer claramente, tipo, ah, sim, não há roupas pra você. Tipo, a reação é muito óbvia, e acho que eles se sentem um pouco excluídos às vezes. Existem extremos que as pessoas fazem pra, tipo, parecer de uma certa maneira aqui? Quero dizer, acho que o mais extremo, ou o mais óbvio, é a cirurgia plástica. Mas sei que há, especialmente com as mulheres, elas fazem dietas realmente loucas. 10 anos atrás, tinha uma idol de K-pop chamada IU. Não sei se você a conhece, mas uma das suas dietas ficou famosa porque tudo que ela comia no dia era um batata doce, uma maçã e cubos de gelo, ou algo assim. Então ela consumiria cerca de 200 ou 300 calorias no dia. E com isso, ela perdeu cerca de 10 ou 15 quilos em 2 semanas ou 1 mês, ou algo assim. E muitas pessoas tentam o mesmo. Sim, exatamente. Muitas mulheres tendem a seguir isso, esse tipo de coisa. Sim, é definitivamente muito grave. As dietas de fome do K-pop não ficam apenas na indústria. Elas remodelam como as pessoas em todo lugar veem comida e imagem corporal.